Olá pessoal, chegamos a mais uma edição do Traçado das Artes, programa produzido pelo Newslink, Laboratório de Prática e Extensão do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Você ficará por dentro de tudo que há de melhor no segmento cultural aqui do Ceará. Mensalmente, trazemos uma personalidade do mundo das artes para conhecer sua história e como funcionam seus processos criativos. Eu sou Gabriel Gago, aluno do 7º semestre do curso de jornalismo da Unifor. O nosso convidado de hoje é o cordelista e poeta Paulo de Tarso, natural do município de Tauá, escritor de renome nacional da literatura cearense. Paulo, é um prazer ter você aqui conosco, seja bem-vindo. Ter você aqui conosco é uma honra. E eu gostaria de saber, logo de início, como surgiu o nome O Poeta de Tauá. Olá, telespectadores do programa Traçado das Artes, né? Da Newslink TV, meu querido Gabriel. Esse nome é exatamente em homenagem a Tauá, que é o meu município, né? E aí eu comecei a ver que deveria carregar o nome do meu município, por ser muito bairrista, por gostar muito da minha terra, né, por ser uma terra de destaque na história do estado do Ceará, e aí resolvi carregar o Poeta de Tauá no meu nome, né? Então isso hoje está associado aos meus cordéis, está associado às minhas apresentações, está associado ao programa de rádio que eu tenho na web Rádio Confiança, que se chama Cordel, Sanfona e Viola, e do mesmo nome também na TV Fortaleza, né? na TV da Câmara Municipal de Fortaleza, Cordel, Sanfona e Viola. Então esse nome eu estou carregando exatamente na minha arte, onde eu faço arte, estou levando o nome O Poeta de Tauá. O senhor possui mais de 30 anos de carreira. O que te motivou a começar a escrever e quando foi o momento que você percebeu que o cordel seria parte da sua vida? Eu tinha um tio chamado Lucas Bezerra, que era escritor de cordel. Por incrível que pareça, não chegou a publicar, mas deixou muita coisa escrita. E aí, todas as vezes que a gente o visitava, né, ele morava na cidade de Crateús e eu morava em Tauá. E ele já doente, mas sempre que eu chegava lá, ele tinha uma novidade em cordel para me mostrar, história da família, história do eleitor no tempo de eleição. Então ele tinha muita coisa e sempre estava me mostrando. E eu fui me interessando. No ano de 1981, a professora de português de saudosa memória, Maria do Carmo Feitosa Machado, passou um trabalho em cordel sobre dança de São Gonçalo. E mesmo ainda sem ter noção de métrica, de rima, né, o meu trabalho foi considerado o melhor trabalho da sala. E aí eu comecei a desenvolver, escreve uma estrofe aqui, escreve outra ali, vai melhorando, alguém vai dizendo, você tem que metrificar os versos, você tem que contar as sílabas poéticas, e isso foi me dando encorajamento para escrever. O meu primeiro cordel publicado foi em 1987, a história de Santa Cruz dos Milagres, que é uma romaria que acontece no município do Piauí, mais ou menos parecido com o que ocorre aqui em Juazeiro, Canindé, é uma grande romaria. E esse foi o primeiro trabalho. O segundo foi esse trabalho me foi trazido por um primo chamado Frei Hermínio Bezerra, que é um grande escritor, conhecedor das letras. E a segunda história também foi ele que me trouxe. Uma história bem interessante sobre a pega de um boi no sertão do Ceará, chamado Boi Vermelhinho. Então, e daí, a partir desse momento, eu achei que estava apto, né? E aí, seguiram, já são quase 100 cordéis na carreira. Falando dos 100 cordéis da sua carreira, eu queria que você talvez tentasse destacar algum que você mais goste ou não tem essa de preferência. Não, tem vários cordéis, tem aqueles cordéis que são interessantes, né? É engraçado que no começo da minha carreira eu comecei a escrever fatos jornalísticos. Saiu no jornal, a moça que leiloou sua virgindade.
Eu fui lá e escrevi um cordel. A moça que dançou lambada com o cão, eu ia lá e escrevia. Então, mas aí eu comecei a ver que esses cordéis, eles eram temporários, passa e tal. Esse da moça que leiloou sua virgindade, ele ainda dá para ficar. Mas aí tem uns outros que não vão ficando. E aí eu resolvi começar a criar histórias, transformar a literatura. Comecei, por exemplo, a homenagear Luiz Gonzaga, o nosso eterno rei do Baião, e dessa brincadeira nasceram 13 cordéis, né? O primeiro, a trajetória do rei do Baião, depois o da morte. Quando eu estava na universidade, no meu curso de História, quando um colega chegou e perguntou, você ouviu o rádio, soube que Luiz Gonzaga morreu? E aí eu sentei ali na carteira, na mesinha lá e comecei a escrever. O Nordeste está de luto, lamenta toda a nação. A Cauã não canta mais, Asa Branca também não. Perdemos um grande astro, morreu o rei do Baião. E aí foram vindo outros, depois veio o encontro de Gonzaguinha com Gonzagão no céu, né? E, felizmente, Gonzaguinha, 2 anos depois da morte do pai, sofreu um acidente lá no Paraná e veio a falecer. E engraçado é que esse cordel, o encontro de Gonzaguinha com Gonzagão no céu, ele surgiu a partir de uma charge do chargista e hoje poeta cordelista, meu amigo e irmão Clevson Viana. Inclusive, seria uma pessoa interessante para que vocês também pudessem entrevistar aqui. E aí, quando eu vi a charge, não conhecia Clevson, mas quando peguei o jornal que estava lá, a charge, de pronto já nasceu o título do cordel, o encontro de Gonzaguinha com Gonzagão no céu. No outro dia, a primeira coisa que eu corri para o jornal para encontrar o Clevson e pedir a autorização para colocar a charge na capa, né? Porque é muito interessante, quando a gente faz um trabalho, você deve fazer ele legalizado, e pedir licença, pedir autorização. Abrindo aí um parêntese, né, eu estou com uma história pronta que eu considero uma bela história e que seria um sucesso de venda, um cordel infantil que eu escrevi. Mas depois que eu aprontei o cordel, fui procurar a autora do livro, que era do Maranhão, e aí ela não me autorizou a publicar. Pense numa tristeza grande que eu fiquei. O Gato que Virou Sapo é o título do livro, muito interessante. Esse cordel ele está guardado, né? Eu não posso publicar porque a dona do conteúdo não me autorizou. Então, eu gosto sempre de fazer legalizar. E aí foram surgindo, né? Depois, o poeta Pedro Bandeira escreveu um cordel dizendo que quando Luiz Gonzaga chegou no céu, São Pedro disse, eu não vou lhe receber aqui não, porque você lá na terra só homenageava São João. E aí eu fiz um cordel. Até São Pedro dançou no forró de Gonzagão. De São Pedro chamou Gonzaga numa grande reunião e disse Luiz Gonzaga, meu mestre rei do Baião, reúna seu pessoal, quero ver um festival para alegrar o povão. Reúna os sanfoneiros que se encontram aqui, vamos relembrar as festas feitas lá no Cariri. Vamos mostrar ao povão como se dança o baião lá na terra do Piqui. E aí fizeram um edital, saíram convocando santo, sanfoneiro, todo mundo que já estava lá no andar de cima. E aí eu digo no final, para fechar o cordel. O forró foi de primeira, houve muita animação, sanfoneiros e poetas alegraram o povão. Jesus disse que gostou e até São Pedro dançou no forró de Gonzagão. Então são vários, já são 13 cordéis, esses 13 cordéis viraram uma coletânea, 13 cordéis para Gonzaga, mas tem cordéis sobre o Beato Zé Lourenço, sobre a Guerra de Canudos, que inclusive está citado aqui nesse livro, os 100 anos de Os Sertões, um artigo aqui, onde o autor cita o nosso cordel sobre a Guerra de Canudos. Então a gente vai traçando isso aí, quer dizer, cada cordel tem um valor sentimental diferenciado, né? Mas a gente tem amor por todos, né? São iguais aos filhos, né? A gente tem que amar a todos, né? Agora, se você me permitir aí bem rapidinho, teve um cordel em que eu escrevi, eu publiquei 200 cordéis desse, talvez lá em casa já tenha 300, porque parece que ele está aumentando.
foi um cordel que eu não consegui venda para ele. Era um assunto interessante, mas muito chocante, que foi aquele crime dos portugueses na barraca da Vela Latina. Né? Um crime, inclusive, cometido por um português e os seus comparsas. Né? E aí aquele cordel ele não teve jeito para ter sucesso de venda. Tá lá. Dos 200 que eu publiquei, brincadeira, porque eu já distribuí, já desfiz de alguns, mas talvez ainda tenha mais de 100 cordéis lá em casa dele. Como você bem comentou, parte dos seus trabalhos eles são baseados em fatos jornalísticos. Essa é uma característica sua. Eu queria saber de que maneiras um cordelista pode se consagrar no mercado. Há muitas maneiras, mas eu acredito que às vezes, você acertar num tema, né? Você encontrar um tema que lhe chame a atenção, né? Ou que chame a atenção do seu público. Por exemplo, esses 13 cordéis sobre Luiz Gonzaga, né? E que Luiz Gonzaga é um fenômeno, né? Nacional, e depois que eu agreguei a caixinha, colocando-os numa caixinha, tem agregado um valor muito grande para isso aí. Né? Esse cordel aqui, que eu fiz apenas como uma parte de uma pequena ideia. Esse cordel, ele quando os bichos estudavam, ele é um cordel totalmente idealizado por mim. Eu fui criando os personagens, fui criando a história, e esse cordel depois virou um livro por uma editora, não sei se eu posso dizer aqui o nome da editora. Pode ser. Editora IMEP, que inclusive é a editora que mais tem investido em literatura de cordel aqui no Ceará, a editora IMEP, minha querida Lucinda Marques. Né? Então, esse cordel hoje é um livro da editora IMEP sendo adotado nos municípios. Né? Então, você tem isso quando acontece, né? Você pode pegar um cordel desse e ele ser transformado num livro e ser adotado. Porque muitas vezes as pessoas acham que cordel é só esse livreto, mas cordel é o conteúdo, né? Tem que estar lá com métrica, rima e oração. E aí ele pode ser em diversos formatos, um livro grande, um livro menor, livro ilustrado. Né? Então, com certeza, a fama ou a maneira de você ter um cordel desse alavancado, né, aí no mercado, é exatamente quando você consegue transformar num livro ilustrado e que diversos municípios ou até o próprio Ministério da Educação coloca esse livro para ele ir para as escolas. Aí você tem... Jornalismo é fato. Fato é jornalismo de verdade. Jornalismo é televisão, é internet, é aplicativo, é rádio. Jornalismo é podcast. Jornalismo também ensina empreendedorismo ao vivo. Venha estudar jornalismo na Unifor. A melhor, sempre. Estamos de volta com o Traçado das Artes, uma realização do Newslink, o laboratório de prática e extensão do curso de jornalismo da Unifor. O nosso entrevistado é o cordelista e poeta Paulo de Tarso, conhecido como o Poeta de Tauá. Paulo, agora nós gostaríamos de conversar com o senhor sobre a história do cordel num contexto histórico e social. O poeta, né, ele tem essa visão. Geralmente os poetas eles vão mais por essa linha social, essa defesa. E aí, por exemplo, o cordel A Guerra de Canudos, né, a história de Canudos e Antônio Conselheiro. Antes desse de Canudos, eu havia escrito um cordel sobre o Beato Zé Lourenço e o Caldeirão, que é uma história que tem mais ou menos a mesma trajetória de Canudos. Né? Embora essa história tenha acontecido depois de Canudos, mas o Beato Zé Lourenço traçou no Caldeirão mais ou menos uma história dessa. Então,
nesse cordel, ou nesses cordéis que eu escrevi, que já tem vários nesse tema da questão social, a gente vai dando um traçado, né? Trabalhando, falando dessa história, por exemplo, reforma agrária, uma luta necessária, é um outro cordel em que eu dou exatamente uma retórica dessa questão social, da distribuição da terra, né? Do fazer essa reforma, da importância dos trabalhadores, né? Então, você vai dando um destaque, né, a esses fatos sociais que merecem ser colocados na linguagem do cordel. Até mesmo porque o cordel ele é um instrumento de muito bom grado das classes sociais, né, menos favorecidas, não só elas, mas essas classes sociais, elas têm uma tendência muito grande, porque a maioria, se não está no interior, ela veio do interior e teve essa ligação muito grande com o cordel, né? Isso não quer dizer que os intelectuais também, os universitários, né? Hoje o que nós temos aí de pessoas fazendo cordel, estudando, conhecendo, né? A Academia Cearense de Letras, essa semana que passou, deu uma amostra muito grande de redenção da sua história. Depois de 128 anos, tomou posse como membro da Academia Cearense de Letras, na cadeira 14, o maior repentista do Brasil, da atualidade, Geraldo Amâncio Pereira. Quer dizer, então, aquela academia que era feita por grandes intelectuais, por pessoas que estavam num patamar superior, agora também abriga nos seus salões um poeta repentista, um poeta cordelista, um representante da cultura popular, né? Quer dizer, então, essas lutas sociais, elas são defendidas dentro do cordel, e o cordel é, com certeza, esse instrumento muito importante para levar essa mensagem. Reforma agrária, lutas sociais, defesa dos trabalhadores, quer dizer, então, você tem uma série de questões que você pode mostrar dentro do cordel. Uhum. E, na sua opinião, qual o significado e a relevância do cordel na formação cultural dos cidadãos nordestinos? Muito grande, porque o cordel, inclusive, ele já teve um papel social muito importante de alfabetizar as pessoas. Naquela época que era difícil o livro, as cartilhas, muitas pessoas foram alfabetizadas através do cordel. Então, isso é importante porque o cordel ele serviu como meio, como base, para que essas pessoas pudessem chegar ao seu saber, né, à sua comunicação através da leitura, né? É interessante que naquela época, por exemplo, quem sabia ler numa família daquela era escolhido para, quando chegava à noite, à luz de uma lamparina, ia ler cordel para os outros, né? O pai ia à feira, lá encontrava o folheteiro, que é outro papel importante do cordel. O escritor do cordel, digamos, o nosso menestrel maior, Leandro Gomes de Barros, que foi o pioneiro nessa produção do cordel, ele escrevia e produzia os seus cordéis, mas ele tinha uma rede de folheteiros. O cara saía vendendo nas feiras. Como era que o folheteiro fazia? Ele chegava, como eu ainda participei com um cantador e cordelista chamado Joaquim Batista de Sena. Na verdade, ele era cordelista. Joaquim Batista de Sena, que foi dono de gráfica aqui no Ceará, na Paraíba, e ele cantava o cordel e, quando chegava a uma certa altura, ele parava e as pessoas ficavam atrás de saber o que era que tinha mais. Não, agora quem quiser compra o cordel, né? Quer dizer, então esse papel do cordel, né, de alfabetizar, de levar conhecimentos, né? Para que você tenha uma ideia, sobre Lampião existem mais de 200 títulos de folhetos de cordel, sobre Padre Cícero mais de 100. Então, muitas vezes, as pessoas recebiam notícias e informações de acontecimentos através do cordel. Não existia rádio, televisão, os jornais circulavam mais só nas capitais, alguma revista, alguma coisa. Então, era o folheto de cordel que levava essa mensagem
que levava essa informação. Lampião vai atacar Mossoró, foi derrotado, recebeu uma carreira de Mossoró. Então o poeta registrou lá e aí muita gente ficou tomando conhecimento disso através do cordel. Então, além do poeta, do escritor, os folheteiros, os vendedores, os que saíam distribuindo esse cordel Brasil afora, sertões afora, eram também muito importantes, tinham um papel muito importante dentro do cordel. Cordel como veículo de comunicação. Há uma desvalorização da cultura cearense eminente nos tempos atuais. Quando levamos essa realidade para a comunidade de cordelistas, de poetas e de escritores por si só, a gente percebe que talvez os costumes das gerações tenham sido afetados. Você acha que o cordel ele ainda vai ser relevante? Não. O cordel, quando a televisão chegou, quando o rádio chegou, alguém achou que o cordel ia embora. Quando a televisão chegou, alguém achou que o cordel ia embora. O computador, quer dizer, mas o cordel ele se adaptou muito bem ao computador, né? Esse cordelzinho aqui eu posso imprimir lá na minha casa, na minha impressorazinha. Alguém diagrama para mim e eu, lá na minha própria impressora, na minha própria casa, eu estou lá, eu saio com o meu produto sem que eu tenha que ir a uma gráfica. Quer dizer, então, as redes sociais, hoje você encontra muitos textos de cordéis em tudo que é redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, mas ainda se tem essa vontade pelo folheto de papel, por você estar ali apresentando aquele folheto, né? Por exemplo, o Ceará aqui é pioneiro hoje na produção de cordel. A Bienal do Livro do Ceará tem aberto espaço para um espaço chamado Praça do Cordel, que já acontece aí há 5 ou 6 bienais, e a cada ano que passa ele cresce mais. Nós já conseguimos um espaço na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, agora nesse ano de 2022, depois aí de 4 anos sem Bienal em São Paulo, estamos voltando de 2 a 10 de julho no Sport Center Norte. Vamos estar lá com um estande de quase 300 metros quadrados com literatura de cordel, essa literatura tipicamente nordestina, muitos livros cearenses e a nossa editora IMEP levando aí essa literatura para São Paulo. Então a gente tem que louvar e tem que dizer que a cada momento que anunciam a morte do cordel, ele vai se fortalecendo. Agora, é claro que a gente sabe que hoje os jovens, com a questão do celular, onde você está ali teclando, tem tudo, tem mais facilidade e tem menos espaço para o cordel. Mas ainda tem muitas pessoas, eu fiz uma experiência dessa semana passada na sala de aula, na escola em que eu trabalho, no município de Pacatuba, e foi muito interessante os alunos escolhendo o cordel pelo título, pela capa, para ler e depois relatando as histórias que estavam lá. Então, ainda tem muito espaço para o cordel e ele com certeza não morrerá tão cedo. Paulo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E é sempre bom ter um bate-papo com uma pessoa influente da literatura cearense. Muito obrigado. Gabriel, eu agradeço e fico à disposição de vocês. E quero dizer aqui que a comunicação é isso, né? Ela tem que levar a cultura popular, aquilo que é do povo, para ser mostrado. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso e aqui com certeza estaremos diante de um grande jornalista. É isso, pessoal. A gente se encontra no próximo programa. Até mais.